Amém? Glória a Deus. Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Reis. Capítulo 19. Aleluia. Primeiro a Reis, né? Primeira Reis. Capítulo 19. Vamos ler a partir do primeiro versículo. E Acabe... Deixa eu voltar aqui antes de começar. Vamos prestar bastante atenção nesse texto, no que vai ser ministrado hoje. Ele traz uma linha histórica importante. A gente precisa estar atento ao que o Senhor quer falar hoje. E é um texto que tem muitos detalhes, mas vai dar certo. Amém? E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que, vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Nós vamos segurar o texto até aqui, o versículo 4, por enquanto. Queridos, como é de conhecimento de muitos, só um momento. Como é de conhecimento de muitos, a gente precisa fazer uma linha aqui para a gente entender. Israel era governada por Deus, correto? Nós chamávamos isso de uma teocracia. Democracia é o que nós vivemos hoje. Demos é um dos termos, não significa literalmente isso, mas nós entendemos que demos é povo. Democracia, poder do povo. Theos é Deus. Teocracia, governo de Deus. Então, até hoje, esse nome é utilizado para governos que não necessariamente é de Deus, mas são governados pela religião. Por exemplo, os países que são muçulmanos, uma grande parte desses países são países teocráticos. Não significa que Deus está lá e falando com seus profetas e governando, até porque se fosse, não estariam na situação que estão. Mas são governados pela religião. Então, na lógica da sociologia e da política, nós chamamos também de governos teocráticos. Nesse caso, nós só conhecemos um Deus, sabemos que ele operou efetivamente apenas sobre um povo, e esse povo tinha um governo teocrático, um governo privilegiado, onde o próprio Deus governava. Tinha governo melhor do que esse? Não, mas na cabeça do povo tinha. Então nós vamos ver, no primeiro livro de Samuel, o povo falando com Samuel, inclusive, com mais quem seria, né? Falando com ele para poder pedir um rei. Porque eles diziam, eu sempre repito isso aqui nessa história, mas eles diziam assim: Samuel, nós queremos um rei como todas as outras nações. Então Samuel trouxe reis. Trouxe o primeiro rei, que foi Saul, que foi Deus que escolheu. Só que Deus escolheu a partir de um critério que ele sabia que era o coração do povo queria um Deus estético, um rei estético. Ali então pôs fim ao tempo teocrático. Esse tempo teocrático, gente, Deus governava a partir de dois tipos de autoridade: os profetas e os... Sansão era um. E os
juízes. Deus operava através dos profetas e dos juízes. O que eram juízes? Eram lideranças que existiam na época, que eram levantadas, não era contínuo, justamente para não dar essa ousadia de um sentimento de rei. Eles eram apareciam em situações de crise. Em épocas de crise do governo de Israel, Deus estabelecia juízes, que tinham a função de julgar e de governar. E aí se pôs fim a esse período porque o povo quis. Samuel ficou triste. Deus disse a Samuel o seguinte: Samuel, o problema deles não é com vocês. Eles não estão desrespeitando a você. Eles estão desrespeitando a mim. Samuel ficou invocado, ficou triste. Não se incomode, eu vou fazer o que eles querem. E aí, o andar da carruagem, nós já sabemos, né? Como é onde é que vai parar tudo isso. Só que aí vem Saul é deposto. Deus levanta a Davi. E Davi tem um filho chamado Salomão. Salomão tinha 2 filhos. Esses 2 filhos passam por uma situação de crise. Um vira rei. Tem uma situação horrível com a forma que cobrava impostos. Mais ou menos como a gente vive hoje, né? Uma questão tributária horrível. E isso fez com que se gerasse uma quebra. Um aproveitou da fragilidade do outro. E Israel dividiu em 2. Quando a gente fala de Jesus em Israel e tal, não é mais o mesmo Israel do período de Davi. Porque esse Israel aqui é um Israel que está pela metade. É um reino de baixo, que nem é mais Israel. Quando Jesus está andando em Jerusalém, Jesus não está andando em Israel. Jesus está andando em Judá. O reino de Israel foi o reino do norte. O reino que ficou lá em cima. Esse é esse reino que nós vamos falar hoje. Esse reino do norte começou a ter vários reis. E ele começou a se contaminar com a presença de várias outras culturas. Queridos, o Deus de Israel, o Deus que nós conhecemos, era um Deus celebrado e conhecido dentro do povo hebreu. O que passava disso era idolatria. E a galera era muito louca. Era na pegada Nabucodonosor, de criar um Deus aqui agora e vamos adorá-lo, vamos criá-lo. Mas existia um Deus fenício, um Deus dos caldeus, muito conhecido nosso, do nome, que é Baal. O rei Acabe, ele decide, através dos conchavos políticos, que existe até hoje, mas existia muito no período que... Hoje tem as repúblicas, mas no período que os reis, de fato, governavam o mundo. O próprio Brasil é um país que passou por isso, porque os nossos imperadores casavam com pessoas que também eram imperatrizes ou princesas de outros reinos. E Acabe se submeteu a casar com alguém para fazer um conchavo político. E ele se casa com Jezabel. A gente fala muito, inclusive, né, principalmente entre os pentecostais, né, a palavra Jezabel ela é pejorativa, né? A gente usa muito para palavrão. É um palavrão gospel. Você vai falar, Jezabel. Ali é uma Jezabel. Se a gente parar para analisar aqui com muito cuidado e cautela, o grande problema aqui não foi Jezabel, não, foi Acabe. Jezabel não tinha compromisso nenhum com o Senhor. Jezabel não tinha aliança nenhuma com o Senhor. Quem vinha de uma linhagem de aliança, quem estava dentro de um povo que realmente teve contato com os milagres, as proezas e a própria presença de Deus, quem vivia dentro de um povo que Deus chamava de meu povo, era Acabe. Quem se abriu para trazer a imundície para dentro de Israel, foi Acabe. Jezabel veio continuando a vida dela como era, distante de Deus. Mas Acabe tomou essa decisão. Do mesmo modo como Eva tomou a decisão. Do mesmo modo como vários outros que eram pessoas, criatura ou ordenados pelo próprio Deus, mas abriram numa única oportunidade a presença da iniquidade dentro do seu espaço de vida. Querido, você é santo. Deus te ama, te quer bem e tem um propósito enorme na sua vida. Mas cuidado com o que você traz para a sua convivência. Cuidado com quem você está trazendo para os seus relacionamentos. Para dentro da sua casa.
para fazer parte e compor a sua história. Eu não estou falando só de casamento. Eu estou falando de vida comum, vida trivial, cotidiana. Quem são as pessoas que você fala do seu dia a dia, que você fala das suas fraquezas? Quem são as pessoas que você abre espaço para a sua rotina? Só precisa isso, não precisa nem casar. Aqui é um caso máximo, né? Mas aí Acabe casa com Jezabel. Jezabel foi criada dentro de ela era filha de um rei, de um sistema todo entregue a Baal. Eles adoravam a Baal e ela traz para dentro do reino do norte mais de 400, tinha duas entidades, além de Baal tinha outra. Ela traz 400 para Baal e 400 para esse outro. 400 o quê, gente? Que eu nem falei, né? 400 devotos, não, mas chama sacerdotes de cada um dessas entidades, né, de adoração. Então ela estava devota e entregue a isso. O propósito de vida de Jezabel era esse. Não tinha mais do que isso. E estava na cara. Só que quando ela traz, a Bíblia vai dar entendimento de que ela financiava essas pessoas. Na verdade, Binho, ela financiava eles. Ela usava de um recurso do povo de Deus para financiar os adoradores de Baal, para que eles estivessem ali. Então a gente começa a compreender que aquela mulher veio para esculhambar. Só que tem uma parte muito legal no texto que nós acabamos de ler. Ele já começa com Acabe. A impressão que eu tenho é que Acabe era paia. Ele era fraco. Ele não era um homem determinado. Ele já chega dizendo assim: ei, Jezabel, fofocando para a esposa. Cara fraquíssimo. É ela que tomava decisões. Foi ela que perseguiu Elias. E ele ali, não, foi bem assim, não. É porque ela quer, né? O jeitinho dela. Paia, um cara fraco. Acabe chegou e foi fofocar para Jezabel que Elias tinha desafiado os profetas de Baal. Esse é o capítulo 19. Depois em casa, com calma, você vai ler o capítulo 18. O capítulo 18 é Elias humilhando os profetas de Baal. A galera vem, faz aquele fuzuê todo, bate tambor e nada acontece. Canta, toca e nada acontece. E Elias não estava nem aí para a política de intolerância religiosa. Ele não ligava em absolutamente nada. Ele ria, ele desprezava, ele falava coisas, humilhava os caras, porque realmente ele estava empoderado pela presença de Deus e pelo que de fato importava ali. E quando Elias chega na vez dele, a resposta que Deus dá provoca a morte dos sacerdotes de Baal, dos adoradores de Baal. Então assim, Elias humilhou os caras. Não porque Elias humilhou, porque Deus provocou isso. Deus mostrou sua autoridade através da vida de Elias. Deus mostrou sua imponência. Deus mostrou sua soberania. Ele mostrou que ele era diferente de tudo o que eles conheciam. Aí Acabe, que conhecia esse Deus, foi dizer para Jezabel. E Jezabel faz uma ameaça no capítulo 2. Quando diz, no versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se decreto amanhã, a esta hora, não puser a tua vida como a de um deles. Deixa eu ler numa versão diferente aqui. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, a esta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve o quê? Coragem. A mesma coragem que enfrentou os adoradores de Baal, correto? Não. Elias teve medo. E Elias fugiu para salvar a sua própria vida. Queridos, tópico 1 diz: quando a voz do mundo abafa a certeza da autoridade divina. Nós acabamos de ler esse versículo 2 do capítulo 19 de Reis. Aqui nós entendemos que Elias havia tinha acabado de acontecer. Não foi uma coisa que teve tinha acabado de acontecer. Ele tinha acabado de ter sido usado como instrumento de um milagre poderoso.
Quando Deus dizima os adoradores de Baal, foi com fogo. Deus envia fogo do céu, o fogo do céu cai, acaba com tudo. Ele viu tudo isso, ele testemunhou tudo isso. Ele viu, inclusive, o povo reconhecer o Senhor. O povo que estava testemunhando isso reconhece a autoridade de Deus. E quando reconhece a autoridade de Deus, o povo começa a julgar os adoradores de Baal como o quê? Falsos profetas. Deus se firma naquele lugar como autoridade, como único Deus. As pessoas testemunharam aquilo. Elias viu tudo isso. E Elias esqueceu. Elias simplesmente esqueceu. Porque Elias permitiu que a corrupção tomasse proporção no seu coração. Elias permitiu que a iniquidade, que a voz da iniquidade tivesse autoridade sobre o seu coração. Em resumo, Elias compreendia os limites, ou melhor, os não limites ao infinito que é o poder de Deus, mas permitiu que a voz de uma rainha que representava a iniquidade, que representa a maldição, que representa o pecado, em resumo, que representa o mundo. Mesmo sabendo que com Deus eu posso todas as coisas, ele permitiu que o mundo fizesse medo a ele. Mesmo ele sabendo que o mundo não é nada diante de Deus. Sabe qual é a grande beleza que existe? Que você pode até pensar, beleza? Beleza, porque no final a gente sabe como é que termina tudo, dá tudo certo, tem spoiler, né? Sem spoiler, mas dá tudo certo. Isso aqui dá tão certo que lá na temporada 8, Jesus morre numa cruz, meu amigo, é aí que dá certo mesmo. Então a gente sabe o final. Ainda tem outras temporadas que ainda está escrevendo ainda, né? Que Jesus vai voltar, não sei se você sabe disso. Então, e a serpente, meu amigo, vai ser vencida, porque ele vai pisar na cabeça da serpente definitivamente. Já pisou uma vez, vai pisar de novo. Nós já sabemos tudo isso. No entanto, nós sabemos também que mesmo com todos esses processos, Elias ele é tomado de um medo que o sucumbe, porque ele ouviu o que não deveria ouvir. Nós também, muitas vezes, estamos nessa posição. Eu vi um vídeo hoje, eu não gosto muito desses excessos de apoteose, né, de indumentos, assim, mas achei interessante. Eu vi um vídeo hoje, não sei se você viu, Marcinho, que o cara entra no culto com a camisa do Palmeiras. Você viu esse vídeo rodando na internet? O cara entra no culto com a camisa do Palmeiras, mas todo mundo sabe que ele é corintiano. O povo pensou, poxa, o cara, uma aposta deve ser, né? Uma aposta, alguma coisa. Mas o cara vai pregar pagando uma aposta. Que negócio esquisito. Aí ele chegou com a camisa do Corinthians, o povo fica, ei, aquele burburinho na igreja, porque ele é muito conhecido pelas resenhas. É como se eu estivesse chegando com a camisa do Palmeiras aqui. Todo mundo sabe que eu sou corintiano. Só que dentro de São Paulo isso é mais forte ainda, né? Aqui talvez algumas pessoas nem sabem o que está acontecendo. E o povo tumultuando, aquela coisa toda. Aí ele espera todo mundo fazer aquele tumulto. No final, ele tira a camisa do Palmeiras e ele está com a do Corinthians por baixo. Aí o povo, aí bate palma, faz aquele tumulto todo. Aí ele pega o microfone e diz o seguinte. Ele fala que, interessante, todo mundo sabe que existe uma rivalidade entre esses dois times. Todo mundo sabe que onde um está, o outro não entra. Até os metrôs da cidade são separados para que as torcidas não se encontrem. É um negócio de louco. Existe toda uma estrutura dentro da cidade. É partida de jogo, as partidas são de torcida única, para que esses torcedores não se encontrem. É uma rivalidade muito bem marcada no nosso imaginário. Todo mundo sabe, onde Corinthians e Palmeiras não se misturam. É estranho você ver alguém que é corintiano com a camisa do Palmeiras e vice-versa. Porque você sabe a que mundo o corintiano pertence, ou a que mundo o palmeirense pertence. E nós estranhamos tudo isso. E evitamos isso. Não andamos nesses espaços. Às vezes evita usar um verde. Às vezes evita alguma coisa do tipo. Não anda em alguns lugares. Ou até vota em alguns políticos que estão associados aos times de futebol. Em São Paulo é muito assim. Mas sabe o que é interessante em tudo isso? Quando é com futebol, a gente naturaliza que existe essa rivalidade. Mas nós, como crentes, não entendemos a santidade nesse nível de profundidade. Nós não rivalizamos com o mal na mesma proporção. A gente se ajeita de alguma maneira. A gente não se incomoda com algumas práticas que existem no nosso ambiente de trabalho.
A gente não se incomoda com algumas coisas que estão acontecendo na nossa rotina, que são pecaminosas, que são terríveis. A gente vai... E aí, eu já estou saindo do texto do cara, viu? Estou entrando no meu agora. A gente vai permitindo, em algum nível, que Jezabel faça parte da nossa rotina. Porque nós permitimos que existam agentes que vão introduzir na nossa cultura e no nosso caráter elementos que não pertencem à identidade daquele que serve a Deus. E quando eu falo isso, é provável que existam gatilhos acontecendo agora no seu entendimento, se você estiver concentrado prestando atenção no culto, que está vindo pessoas à sua mente, provavelmente. Está vindo situações específicas e ambientes. Queridos, o tempo inteiro o mal está testando a gente. Ontem, eu fui buscar fui resolver um problema do meu carro e uma pessoa que trabalha numa determinada oficina, ela foi me buscar em casa com o carro e quando chegou na esquina, passou uma moça com uma roupa, a roupa provavelmente indo para a academia, mas com seu corpo muito marcado pela roupa. E esse homem estava dirigindo o meu carro. E ele parou. Acenou para a moça, porque eles se conheciam. Ela bem mais nova que ele. Eu tive até uma reflexão. Eu falei, eu acho que conheceu essa menina, deve ser da vizinhança, pelo lugar que ela vem. Conheceu até pequena e tudo mais. Aí deu um sinal, opa, fulano, não sei o que. Aí ela riu para ele e passou. E nisso, quando ela passou, ele esqueceu de continuar dirigindo. Porque o foco dele estava no corpo dela. Ele estava só olhando para o corpo dela. E eu continuando o assunto sobre o carro, e ele ficava assim, eita, nossa, meu Deus, eita, nossa. Só falando assim. E eu estava ligado que ele estava olhando, né? Mas eu olhando para frente. Eu pensei que ele não ia ter a ousadia de me envolver na conversa. Mas aí ele continua, aí ele passa com o carro e diz assim, o pastor não gosta não, né? Disse assim, não gosto. Eu não gosto de dar ousadia para essas coisas, por respeito à minha esposa, principalmente. E ele é casado. Aí ficamos mudos, né, até chegarmos na oficina. Aquilo era muito pouco sobre ele. Aquilo era muito mais sobre mim, para mim. Porque eu sei, se eu desse 1 ml de ousadia aquilo ali, eu sei a porta que eu estaria abrindo com ele, de testemunho. E a minha reação, por mais que ele possa ter se sentido ofendido ou ferido, ela pode, em algum momento, lá no futuro, ele pode entender que aquilo foi testemunho. Que aquela decisão minha de não olhar e manter em frente, eu poderia até ter tentado olhar até para reconhecer quem era a moça. Mas eu não dei ousadia, porque eu sabia também que ele estava me observando e ele estava me testando. Porque o mundo vai lhe testar o tempo inteiro. As pessoas querem ver sua queda, gente. Sabe por quê? Porque as pessoas se incomodam com crente. Porque crente professa uma palavra que discute a ideia de buscar não ser perfeito. Mas aos ouvidos do mundo é como se nós estivéssemos tentando ser pessoas perfeitas. Mas a gente só está tentando parecer com Cristo, que é mais que perfeito. E isso incomoda. Sabe por quê? Porque pessoas que buscam a santidade incomodam os espaços, porque elas se sentem feridas. A carnalidade delas é feridas. Com alguém que aparentemente, em algum nível, dentro de um olhar moral, é melhor do que ela. Nós não somos. Mas no olhar moral da coisa, que a gente julga pessoas que são melhores do que outras pelo comportamento, ela se sente assim. Então ela, de alguma maneira, quer ver você ruir, para que ela sinta que você é tão gente quanto ela. Você não é tão anjo quanto parece ser. Eu não sei se vocês se sentem assim, mas nos ambientes de trabalho, de faculdade, sempre tem alguém tentando puxar algo, pontuar algo, na sua casa às vezes, que tente fazer com que você mostre que você é uma pessoa normal. Que você não vai se incomodar com uma fala ruim, com uma expressão torpe, com um palavrão. O tempo inteiro as pessoas vão fazer isso com a gente. É uma função, eu vou fazer igual o povo, né? Jezabel! Não é que ela é, mas é
exemplo de alguém que veio para dentro de um espaço santo trazer algo para ruir moralmente a nossa história. Elias se deixou ser contaminado por isso. Ele deixou que essas palavras o contaminassem. Ele tinha acabado de testemunhar uma ação gloriosa de Deus. Ele tinha acabado de testemunhar, inclusive, as pessoas testemunhando a ação gloriosa de Deus. Que é uma das maiores alegrias de todos que servem a Deus. Não é só viver a glória de Deus. É ver a glória de Deus se manifestando de uma maneira que as pessoas estão se convencendo de quem é Deus. Isso é massa. Quando você prega, uma pessoa, poxa, que legal, eu nunca tinha pensado dessa maneira. Ah, então Jesus, e a pessoa começa a fazer pergunta. Isso é massa para a gente que é crente. Então Elias viveu tudo isso. E mesmo assim, se sentiu ferido. Não é a ameaça, não foi a ameaça de Jezabel que venceu Elias. Não é a ameaça que nos vence. É quando a gente esquece quem somos diante de Deus. Não é a ameaça que nos vence. É quando esquecemos a nossa identidade. Elias esqueceu a identidade dele. A autoridade de um profeta, ela não vai depender da resposta que o povo estava dando ao que estava acontecendo ali com Baal, com os adoradores de Baal. O povo queria saber, na verdade, não era sobre o que Elias ia fazer para acontecer ali. O povo queria saber a origem daquilo que saía da boca de Elias. Elias testemunhou tudo isso. E eu repito mais uma vez. E mesmo assim, Elias encontrou tempo e disposição para sentir medo. Segundo ponto. Nós vamos continuar lendo aqui agora. A partir do versículo 4 de novo. Entrou no deserto, caminhando um dia, chegou aonde havia uma giesta, sentou-se debaixo dela e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois ele se deitou debaixo da giesta e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeceira, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Olha que coisa maravilhosa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida. Viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou em uma caverna e passou a noite. O Senhor aparece a Elias. Eis que a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Então entramos no nosso segundo ponto. No versículo 9, e ali entrou numa caverna e passou a noite. Queridos, Elias entra num processo claro de esgotamento emocional, espiritual e físico. Há muitos que dizem que Elias estava dando sinais de algo que muitos teólogos, inclusive, confirmam, que Deus usa essa passagem para falar com o povo hoje, para dar sinais de como o Senhor opera num período de alguém vivendo uma vida de profunda tristeza, de luto ou depressão. E é o que ele estava vivendo aqui. Uma depressão. O que é depressão? Um buraco. Na geografia existe a área plana e quando tem a queda se chama depressão. O que é depressão? É uma queda emocional. Há uma vida linear e nós temos uma baixa emocional. Elias teve uma baixa profunda a ponto de pedir a morte, promovida pelo medo. Ele foge para o deserto, deita-se debaixo de essa árvore que aqui nós também chamamos de zimbro, e pede a morte. Não é apenas medo, é quebra de sentido, é dor da solidão. É o que nós chamamos hoje de crise existencial. Ele está tendo uma crise da sua identidade. Elias é um profeta, gente. Os profetas eram usados para governar Israel, como falamos no início. Elias perde o entendimento sobre quem ele é diante de Deus.
Elias esquece totalmente a soberania de Deus, porque ele estava focado nele. Ele esquece completamente a sua identidade. Aqui, entendemos Elias indo para a caverna. A caverna não é só um lugar físico. A caverna também nós entendemos que Deus usa aquilo como um recado. Há uma metáfora também. Ela pode ser vista como um estado da alma, um espaço sem luz, um espaço obscuro e profundo, sem companhia, de solidão, sem perspectiva. Vale lembrar que na Bíblia, Elias indo para uma caverna, a um ambiente escuro, isolado, é um ambiente sem luz. E a gente lembra que na Bíblia a presença de Deus se manifesta muito, a palavra luz faz referência à presença de Deus. Então a caverna representa muito desse afastamento que Elias procura ter. Mas há uma beleza muito grande que nós vamos entender na sequência, porque Deus o procura naquele lugar. Em um lugar de isolamento, de solidão, Deus o procura. E mais do que isso, Deus o procura de uma maneira muito especial. Para finalizar esse tópico, 3 linhas. A alma cansada vai se escondendo da luz e a escuridão vira conforto. Quando estamos numa situação de esgotamento espiritual, nós encontramos conforto em estar afastado de Deus. Temos paz em estar afastado da comunhão entre os irmãos. Você compreende isso? Se você está sentindo isso, presta atenção. Se você está sentindo isso, ou se você já sentiu isso, esse sentimento de que você precisa estar fora da igreja, que você é a igreja, e que isso aqui não é necessário na sua vida, isso é caverna. Você está procurando escuridão. Você está procurando um afastamento. E esse afastamento é justamente porque você está se distanciando de Deus. Ah, não, eu estou me distanciando das pessoas. Não estou me distanciando de Deus. Você está procurando o afastamento. Você está indo para o isolamento. Esse isolamento é conforto. Você está se confortando na solidão. Em estar longe das pessoas. O ambiente, do espaço integral, do ambiente da igreja, que representa um espaço até simbólico, até psicologicamente, é um totem, é um espaço que representa psicamente na sua mente a presença de Deus. Você foi formatado, você já convive com esse lugar, principalmente os que foram criados dentro da igreja. Existe uma formatação psicológica de que a igreja é um espaço que representa a presença de Deus. Mesmo quando você não vê isso mais no comportamento das pessoas. Quando você se afasta, você está de fato entendendo que a sua relação com Deus está ferida. Não é só sobre as pessoas. E você procura refúgio num outro lugar. Aí você começa a apontar defeito. Porque fulano é assim, porque Beltrano é assado, porque naquele dia a pessoa fez uma coisa que eu não gostei. Tudo bem, às vezes acontece naquele dia, às vezes realmente uma pessoa fez uma coisa que não foi legal com você. As pessoas fazem isso o tempo inteiro. As pessoas nos ferem o tempo inteiro, isso é verdade. Mas quando esse argumento se torna repetitivo, fulano fez isso comigo, no outro dia ciclano fez isso comigo, triclano fez isso comigo, tal coisa, lá todo mundo, não, várias pessoas. Querido, isso é mais sobre você do que sobre elas. Quando existem padrões na vida da gente, os padrões refletem algo que é sobre você. Não é, todo mundo lá é falso. Não tem condição. De todo mundo, 250 cadeiras tem aqui. 250, 300 pessoas serem falsas nesse nível de você de se distanciar de tudo. Porque se todas as pessoas da igreja são falsas, no seu nível de entendimento, de maneiras diferentes, lá fora é igual. Porque aqui é uma representação populacional, dividida de jeito, de formas, de culturas, de classes econômicas. Se todo mundo consegue ser falso de uma maneira que te incomoda, lá fora também. Você só não enxerga ainda na outra igreja, você só não enxerga ainda nos outros lugares que está convivendo, ou com as pessoas, seus amigos de outros espaços, que são crentes, que não são, porque você ainda não maturou tempo suficiente para isso. Quando a sua alma está ferida, você vai em algum momento enxergar também defeito nessas pessoas e problemas nelas. É mais forte do que você. É um câncer espiritual, é um tumor espiritual crescendo na sua existência. E você precisa dar um fim nisso. Mas o Senhor, querido, é muito misericordioso e Ele está indo através de você. Vamos para o terceiro ponto e finalizar.
É maravilhosa. Essa parte aqui é maravilhosa. Eu fico todo arrepiado. 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 10. Terminamos no 9, o outro, né? Terminamos com Deus, o Senhor perguntando: o que você está fazendo aqui, Elias? Elias responde, no 10. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando tirar a minha vida. O Senhor disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes. Presta atenção. Veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo. Mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo, veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto. Saiu e ficou à entrada da caverna. Então uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança. Despedaçaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando tirar minha vida. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei de Arã. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. Unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, reservei 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se dobrarem diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não o beijou. Aqui nós temos um texto que vai mostrando Elias exercendo já uma função de ânimo e cumprindo esse ordenamento de Deus. Queridos, há uma parte muito bonita aqui nesse texto. No versículo 11, vai dizer que veio um vento fortíssimo. O vento era tão forte que separou montes e esmigalhou as rochas. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto. O Senhor não estava no terremoto. Veio fogo e o Senhor não estava no fogo. Mas o Senhor estava em um vento suave. O Senhor estava em um sussurro. Como um sussurro suave. O que isso significa? Isso significa que Deus conhecia o desespero de Elias, conhecia a agonia de Elias, e Deus vai se reduzindo, diminuindo a sua potência, para chegar a Elias de uma maneira suave, porque naquele momento de angústia e desespero, Elias não estava necessitando de uma palavra abrupta, de algo grosseiro, de algo que soasse como violência. O Senhor às vezes vem assim para a nossa vida, como um som de muitas cachoeiras, ou como o som de muitas águas. Mas neste momento, o Senhor vem como um sussurro suave aos ouvidos de Elias. Porque o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece as nossas demandas. O Senhor conhece as nossas dificuldades. Sabe das nossas necessidades. Sabe das nossas aflições. E opera dentro da linguagem que de fato traga afago ao nosso coração, para que a gente consiga entender de maneira clara a voz de Deus. Nesse ponto, Deus vem a esse encontro de Elias, não como fogo, nem como terremoto, nem vento forte. Se revela como um sussurro suave. A expressão original, damanata cá, que vai ser usada para a gente entender como sussurro suave, também é brisa tranquila ou som de um silêncio fino. O Senhor, de alguma maneira, respeita a procura de Elias quando procura silêncio e isolamento. Dentro do contexto do seu isolamento, Deus fala com Elias. Ele não chega rompendo aquilo que o coração de Elias precisava naquele momento. Mas Deus estava promovendo
um novo profeta, que saiu ali para ungir novos reis, com uma autoridade maior do que tinha antes. Mas Deus também sabia que Elias precisava de uma pausa. Tanto que Deus escolhe ali naquele momento o seu sucessor também. Deus sabe que existem dias que, se for gritando, você será quebrado. E é por isso que ele vem como um sussurro para promover cura. Essa semana está acontecendo um burburinho no meio evangélico, porque o pastor Paulo Júnior, acho que esse vídeo chegou a alguns de vocês, talvez, ele entregou o ministério dele porque ele se considerou carregar um pecado, cometeu um pecado. Muito incomum essa decisão dele, muitos debates e controvérsias, mas carrega algo muito interessante. Nós já vimos vários pastores entregarem o ministério porque roubaram do seu ministério. Entregaram o ministério, o mais comum de todos, pecados sexuais. Que nós temos um olhar muito grande à lógica sexual. Parece que os únicos pecados e problemas do mundo são todos relacionados à sexualidade. Se você é homossexual, se não é, se você trai sua esposa, se não trai. Tudo é relacionado às questões sexuais. São as maiores crises da igreja. Por isso que por isso que o diabo, está operando em outros pontos, além da sexualidade. E às vezes a gente não percebe, não vê. E pastores entregam suas igrejas por esses tipos de motivo. Conheço um que entregou uma grande igreja, porque estava ganhando muito dinheiro com marketing multinível na época, ganhando muito dinheiro, e entregou o ministério porque ele dizia que o serviço que ele estava fazendo dava a ele mais dinheiro do que a igreja. Então ele estava na igreja como um pastor profissional, não era um chamado. Então nós temos vários perfis de pessoa. O pastor Paulo Júnior entregou o ministério porque ele cometeu um pecado que descaracteriza ele como pastor, assim ele entendeu, com base num texto que existe, numa fala de Paulo a Timóteo, porque ele era muito grosseiro e violento. Ele promoveu muitos traumas dentro da igreja. Ele era rude com as pessoas. Ele só nunca bateu de mão fechada nas pessoas. Mas ele tomava posturas extremamente hostis e violentas mesmo. Tanto que a própria igreja fez uma reunião e tomou uma decisão com suas lideranças a afastá-lo ministerialmente. E ele se reconheceu dentro desse contexto. Ele já vinha de um isolamento psiquiátrico, tratando um burnout, porque ele estava de fato num limite. Isso me veio uma reflexão, porque às vezes há muita rispidez e violência dentro das igrejas, disfarçadas de uma imposição de liderança. Às vezes as lideranças são assim com a gente. Muitas vezes nós somos assim com as outras pessoas. Damos respostas ríspidas, damos respostas violentas, caracterizadas como se fosse um perfil. Porque eu sou assim, porque é meu jeito, porque eu preciso também mostrar autoridade. E olha o que Deus fez na vida de Elias. Deus diminuiu tudo que pudesse parecer grosseiro e foi como um sussurro suave para tratar o seu filho querido naquele instante. Às vezes nós precisamos nos impor mesmo, mas nunca com violência. Mas às vezes precisamos com uma voz firme nos impor. Mas às vezes tem um irmão que não é imposição que ele precisa. Ele precisa só de um abraço. Só de um acolhimento. Só de um como você está hoje. A redenção não vem das nossas imposições. Vem de uma presença sensível. Queridos, nós acreditamos numa trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é a presença soberana do Deus celestial. O Filho é a presença encarnada que veio para gerar essa relação e contato com os homens. E quem é o Espírito? O Espírito é algo abstrato, que não se toca, que não se vê, que não se sente. O Espírito é literalmente, no sentido da palavra, pneuma, vento. Deus continua liberando o seu vento suave. Deus conversa com nós da mesma forma que conversou com Elias. E quer nos tirar da caverna e nos levar para a luz com o seu Espírito Santo. O sussurro suave de Deus paira em nosso meio. O sussurro suave de Deus é a terceira pessoa da Trindade. É o Espírito Santo. O sussurro suave de Deus está tentando curar a sua alma, te tirar do caminho torpe.
e das pessoas que se comportam como Jezabel na sua vida, tentando romper a sua cultura de Deus para trazer a cultura do pecado para dentro da sua existência. Amplia os seus ouvidos, a sua sensibilidade espiritual, para ouvir a voz de Deus. Amém?